Bom dia, são 10 para as 3 da manhã, vai dar 3 horas da manhã. Eu acordei e fui olhar minha mãe, né? E comecei a orar. Mas assim que eu acordei, Deus me deu uma palavra, que se eu não me engano está no Evangelho de Lucas, no capítulo um ou 2 do Evangelho de Lucas, que fala sobre o profeta Zacarias. Zacarias, ele são diversos sacerdotes. Irmão, vai dar 3 horas da manhã. Acordei com essa palavra. São diversos profetas. Naquela época, nem todo mundo, antes da morte da cruz, eu adoro essa frase, gente. Um dos muitos propósitos da morte da cruz é que hoje nós temos acesso, nós podemos entrar no templo, entrar na igreja do Senhor. Antigamente era só o sacerdote, e eram muitos sacerdotes, eles eram separados por turmas, e houve um sorteio e caiu de ser Zacarias, né? Então, para Zacarias era um dia como qualquer outro, ele já estava acostumado, era o seu dia de estar dentro da casa do Senhor, do templo, então era seu dia de estar lá. Então, fico imaginando Zacarias tomando seu banho, vestindo a sua roupa, né, a roupa do sacerdote, e colocando tudo que era necessário, todo o ritual que era para ser feito, e entrando dentro do templo. Para Zacarias, a palavra que Deus me deu agora ao acordar, era só mais um dia, era só mais um dia dentro da casa do Senhor, era só mais um dia de adoração. Não que Zacarias estivesse vivendo de religiosidade, irmãos, não é isso. Mas Zacarias já estava acostumado a fazer isso que ele estava fazendo. Então ele entrou para fazer o que provavelmente a palavra fala que ele e Isabel, sua esposa, já estavam avançados em idade, né? E como ele era sacerdote, descendente, né? Separado, então muitos anos já servindo como sacerdote, então, ele estava acostumado, era só mais um dia que com alegria ele ia adorar o Senhor, mas só mais um dia. Com alegria ele ia para a casa do Senhor, mas era só mais um dia. Era algo que ele estava acostumado a fazer. E ele fez tudo o que tinha que fazer da melhor maneira possível. E a palavra fala que quando ele entrou, o anjo Gabriel já estava esperando lá com uma resposta do Senhor. E a palavra fala que a oração de Zacarias tinha sido ouvida. Mas quando você lê os capítulos anteriores, você não vê Zacarias orando. Mas, apesar da Bíblia não nos relatar que ele orava, Gabriel está ali com a resposta, deixando claro que havia uma oração que havia sido feita. Uma oração que o homem desconhecia. Uma oração que o homem não sabia. A oração de Zacarias tinha sido ouvida. E ele seria pai. E como ele já era avançado em idade, sua esposa também avançada em idade, ele não acreditou. E o anjo fala que por ele não acreditar, ele vai ficar mudo até o nascimento do menino. Eu entendo com isso que mesmo que a nossa fé seja pequena, mesmo que Deus tenha feito promessas na nossa vida, que a gente às vezes para pensar, né? Se há alguma possibilidade. Não estou falando de profetas que entregam profecias, porque, irmão, igreja lotada de gente atrás de profetas, e aí profeta entrega coisa da sua própria carne. Quando a profecia veio do homem, não adianta, ela não se cumpre. Mas quando a profecia vem de Deus, ela há de se cumprir, porque Deus, ele não pode mentir. Ele não pode. A palavra fala que ele zela de dia e de noite para que sua palavra se cumpra. E essa profecia veio da parte do Senhor.
Mas Zacarias, vendo ali para o seu corpo, ou seja, para suas impossibilidades de aquilo acontecer, ele deixa claro. E o anjo fala para ele que por ele duvidar, ele vai ficar mudo até que tudo se cumpra, até o nascimento da criança, né? Até que tudo, por um tempo. Mesmo que Zacarias tenha ficado mudo, mesmo que a fé de Zacarias tenha sido pequena, o que Deus tinha na vida de Zacarias havia de se cumprir, porque Zacarias era um homem zeloso. Uma coisa que eu entendo é que Zacarias ele era sacerdote da casa do Senhor. Através de um dos muitos propósitos da morte da cruz, é que hoje todos nós somos sacerdotes santos de Deus. Basta querê-lo, basta aceitá-lo, basta parar dessa hipocrisia de querer aparecer para o homem e querer aparecer para Deus. O que é aparecer para Deus? Aparecer para Deus é agora. Eu acordei, fui olhar a minha mãe. Ninguém tá vendo se eu tô olhando ou cuidando. Ninguém sabe se eu cuido bem ou deixo de cuidar bem da minha mãe. Mas é algo que eu, Deus é minha mãe, tem que saber. É algo que nós sabemos. Então é um particular. Esse particular que você tem com Deus é muito importante. Muitas promessas, não que sejamos merecedores, nós vivemos pela graça. Mas o Salmo 91, ele é muito claro, né? Ele vem cheio de promessas na vida de cada um de nós. Mas lá embaixo Deus fala, porque tão encarecidamente me amou. Esse Deus que gosta de ser amado, esse Deus que gosta de amor correspondido. Ele tem coisas especiais para aqueles que o amam. A palavra fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só o detalhe, amor correspondido. A palavra que Deus me deu agora de madrugada, assim que eu acordei, irmão, foi antes de eu orar, é que para Zacarias era só mais um dia. Zacarias não sabia, mas aquele dia era o dia da resposta de Deus na vida de Zacarias. Fico pensando quanto tempo esse homem orou. Deus está nos chamando hoje para continuar insistindo em oração. Eu posso ficar aqui horas falando dos testemunhos que Deus me fez, das coisas que Deus me deu. Meu filho estava no tráfico, orei 4 anos e hoje ele é um pastor. O médico disse que a perna da Stephanie ia ter que amputar. Orei dia e noite de madrugada. E minha filha anda com as 2 pernas. Diana, irmão, muitos livramentos de morte. Meu casamento, irmão, o curso Casais e Família, ou Construindo, ele não nasceu porque o meu casamento era uma maravilha. Ele nasceu porque eu tenho bagagem, eu tenho experiência de vida, né? E Deus falou que ia me dar uma segunda chance. Então, esse meu casamento, se ele está hoje de pé, foi porque eu lutei. Eu vejo mulheres que ficam, eu só vou para a igreja se meu marido for. Eu só vou fazer se meu marido fizer. Irmão, se fosse assim, eu já estava separada. Porque antes do meu marido ser pastor, eu já pastoreava. Ele foi ungido primeiro, mas eu já pastoreava. Eu já pastoreava desde que eu sou membro. Eu já zelava pelas coisas do Senhor desde que eu sou membro. E eu clamei muito pelo meu casamento, para hoje eu ainda estar casada. Talvez, não sei, pode ser, tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu e ele amanhã possamos estar separados. Mas Deus conhece meu coração. O que poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? A perseguição? O que pode nos separar do amor de Cristo? Eu sou apaixonada por Jesus. A palavra que Deus me deu hoje é que Zacarias estava lá. O sonho dele era ser pai. Para ele não dava mais. Ele continuava orando mesmo sabendo que não dava mais. E num dia que ele achou que era só mais um dia, dentro do templo estava lá a resposta do Senhor. Só para
entender isso melhor, quando a Stephanie tinha 5 anos de idade, eu vou só encurtar aqui um testemunho. Eu entrei dentro da igreja, eu estava há uns 2 meses, eu não era crente, tomava uma cerveja, irmão. O pessoal pensa que se beber não é pecado. Eu sempre ouvia a voz de Deus, mas eu não estava conseguindo ouvir direito. Mas eu tinha a sensação nítida, nítida, mas eu não deixava esse pensamento vir na minha cabeça. Eu sei que parece loucura. Eu estava tão desesperada que eu não deixava esse pensamento vir na minha mente. Mas a sensação era forte e eu não pensava. Júnior com 9 anos soltando pipa numa rua toda esburacada, impossível de um carro passar varado. Se eu escutasse barulho de carro, eu não me preocupava com o Júnior. Eu começava, não é que eu não o amasse, é que a sensação era muito nítida com a Stephanie. E eu começava a gritar, Stephanie, Stephanie. Quando minha mãe ficou no hospital, eu ligava pro Júnior, Júnior, não deixa tua irmã sair, cuida da tua irmã. Mesmo sabendo que o Júnior era pequeno, meu coração estava tão tranquilo com o Júnior, estava tão em paz. E em compensação com a Stephanie, meu coração estava tão turbado, né? E um dia o pai dela, todo mundo sabe, eu venho de um segundo casamento, né? Já falei, Deus não falou que ia me dar a terceira nem segunda chance, Deus falou que ia me dar uma segunda chance, né? E na época eu estava com o pai dela e o pai dela falou: Márcia, vamos na igreja. Eu fui. E ali, naquele dia, quando eu saí da igreja, um profeta veio. Nunca tinha recebido, irmão. Foi a primeira vez que um profeta falou comigo. Eu tenho até um vídeo que eu falo. Primeira vez que um profeta falou comigo. Deus usou um profeta para mim. O nome do vídeo é esse. A primeira vez que Deus usou um profeta para mim. Aquele rapaz que eu nunca tinha visto, que nunca tinha me visto. Ele veio e falou: Irmã, quando a sua, quando a senhora foi, quando você foi para o altar e a sua filha correu, eu não vi sua filha indo para o altar. Eu vi a sua filha indo para a rua e vinha um carro. E um profeta, apesar de jovem, muito cheio da prudência, da sabedoria de Deus. Porque ele não falou, eu vi um carro e o carro matava ela. Não. Eu vi um carro e eu vi a rua muito cheia de sangue, irmã. E eu vi a senhora gritando, chorando muito. Mas Deus manda te dizer que hoje ele cortou um laço, né? E ele até falou assim, eu não ia lhe falar porque pessoas que são do mundo, eu nunca tinha escutado essa expressão, são do mundo, não entende, mas Deus está aqui falando, me incomodando para lhe falar. E ele correu pelo meio da rua, já estava na rua já. Eu viria embora para casa sem que Deus usasse um profeta. Aliás, Deus usou o profeta sem que o profeta viesse. Então ele veio correndo para falar, porque Deus estava incomodando muito ele. E foi muito importante que ele tivesse falado, porque eu entendi que aquele dia eu não ia estar na igreja. Mas o dia que eu fui na igreja, Deus cortou um laço. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, eu fui incapaz de falar, menino, como Deus está te usando. Porque eu não estava acostumada a receber profecia. Eu fiquei olhando parada para ele, ele virou as costas e foi embora sem que eu dissesse uma palavra. Porque eu não conseguia acreditar que um estranho colocasse em palavras aquilo que eu não conseguia falar nem para mim mesmo. Que eu tinha a nítida impressão. Era muito forte, irmão. Se eu for relatar o que nesses 2 meses eu estava sentindo cada dia agonia. Eu quase quebrei a mão da Stephanie, segurando a mão da Stephanie com força. E ela falou: Mãe, tu tá machucando minha mão. Ela estava com 5 anos. Eu com medo dela soltar minha mão, correr para rua, um desespero, irmão. 2 meses de desespero. Como é que um estranho sabia que eu tinha a nítida impressão que a minha filha ia correr para a rua, que um carro ia vir e ia matar ela, porque eu não admitia falar isso para mim, nem falava com Deus, quanto mais com outra pessoa. E aquele menino colocou em palavras, ou seja, aquilo que eu não falei com Deus, mas que eu tinha nítida impressão, Deus ali estava falando comigo, que cortou um laço. Para mim, era só mais um dia qualquer, né? Eu não era crente, eu fui na igreja e Deus cortou um laço. E Deus tem cortado muitos e muitos laços na vida da Stephanie, irmão. Tem gente que me critica minha maneira de ser, mas eu não pretendo mudar minha maneira de ser. Eu sou doida por Jesus porque tenho muito milagre para contar.
E eu tenho certeza absoluta, 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 que ainda tem muito livramento, muita coisa que aconteceu na minha vida, que eu nunca, que eu não sei nesse momento, mas que quando eu estiver no céu, Deus há de me revelar. Tem livramentos na nossa vida que nós nem sabemos que Deus nos deu, né? Mas naquele grande dia a gente vai ficar impressionado. Sabe por que que eu também sei disso? Porque eu orei 4 anos pela vida do meu filho e parecia que Deus não estava fazendo nada. Quanto mais eu orava, mais ele usava drogas. Quanto mais eu orava, mais ele se enfiava no meio do tráfico. Andava armado, estava roubando, estava aprontando todas, irmão. Era um vacilão, né? Era um vacilão. Estava aprontando todas. Começou com 14 anos, foi entrando aí para 17. Eu sou meio ruim com o tempo, mas a gente às vezes espera que ele fala uma coisa, eu falo outra. Negócio de data, né? Eu sou meio ruim com data. Mas eu lembro que eu me ajoelhei, estava próximo dele fazer 18 anos, e eu me ajoelhei chorando. E eu falei: Deus, será que meu filho vai fazer 18 anos? Né? De tão brabo que estava, irmão, estava brabo. 4 anos orando sem ver resposta, né? Ele estourou o vidro da janela uma vez. Uma vez me deu uma agonia tão grande, irmão, que eu pensei em tomar chumbinho. Pensei em me matar. Minha mãe em cima da cama doente, né? Meu casamento sendo destruído, minha vida financeira sendo destruída, meu filho usando drogas, aprontando na rua. Eu não dormia direito, eu andava tão cansada. Às vezes os filhos não sabem o quanto eles cansam seus pais. Porque eu tinha que acordar cedo para cuidar da minha mãe, acordar de madrugada para olhar, né? Quem cuida de idoso sabe que tem que acordar de madrugada para virar, minha mãe tem que virar, tem que cuidar. E eu ficava de madrugada acordada, se meu filho não estava em casa, se eu ouvia tiro, que eu não moro na Vila Aliança, mas dá para ouvir os tiros daqui, sabendo que meu filho estava lá. Então foi em 4 anos sem dormir direito, foi 4 anos onde eu estava muito cansada, muito exausta. E um dia meu filho entrou e falou: Mãe, hoje eu vou me batizar. E ali ainda veio um processo onde ele ainda veio tomar uma facada, ainda, apesar dele ter falado, ainda aconteceu algumas coisas. Mas meu filho veio, se batizou, e ele tentando vir, ele tinha prometido vir numa terça-feira na minha igreja. Eu estava congregando com meu pastor Maurício Pinheiro, grande homem de Deus, né? Ele tinha ficado de vir numa terça-feira, se não me engano é terça. Ele na segunda ele levou uma facada, né? E mesmo levando uma facada, acho que na quinta-feira ele tentando vir para a igreja, meio anêmico, ele veio um grupo com ele não aguentando, ele viu um. Deus é fiel, irmão. Tem gente que fala: ah, igreja. Ele viu um portão de garagem. Não era uma igreja, um templo. Não estou falando mal dos templos, não, hein? Pelo amor de Deus. Meu sonho é alugar um lugar enorme para ter ministério infantil, porque eu amo ministério infantil e igreja pequena não tem espaço para ministério infantil. Criança é igual formiga, irmão. Tu tá com um pouquinho de açúcar, que é a palavra de Deus, e um lanchinho no final, e prospera. Então precisa de um lugar grande. Não estou falando. Mas a verdade é que ele tentando vir até a minha igreja, ele passou por um portãozinho de garagem e ele falou pro grupo: vamos entrar aqui. Entrou. E ali, irmãos, ele manifestou legião, ele contando, né, que ele manifestado, ele ouvia a voz do pastor falando: bota a mão para trás, e ele, né, do tráfico, cheio de marra, não queria botar a mão para trás, mas ele via sua mão indo para trás. O pastor mandava ficar de pé, ele ficava, e ele não queria ficar, né? Ou seja, seu corpo estava completamente dominado pelos demônios. Então o pastor não estava dando uma ordem ao Júnior, mas os demônios que tinham controle do corpo dele. Então quando mandava a mão ir para trás, o Júnior não queria botar a mão para trás, mas o demônio obedecia à voz do servo de Deus, cheio da presença de Deus. E ali o pastor orou, manifestou legiões. Quando o culto acabou, ele disse que ele estava indo embora. Quando ele chegou na porta, ele começou a se sentir mal. E ele falou para o grupo: vamos entrar, que eu não estou me sentindo bem. E ele entrou novamente. E o pastor mandou fechar a igreja. Foi batalha, irmão. Quando uma pessoa vai dando legalidade, entra a legião. Não é que a outra está sem unção, não. Quanto mais uma dá legalidade,
Esse demônio ele não sabe brincar, né? Tinha uma frase aí que eu ouvi aí e eu gostei. Não sabe brincar, não desce pro play, né? Porque demônio não sabe brincar, irmão. A pessoa brinca, 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 vai dando legalidade. O pastor fechou, já era final do culto, mandou fechar a igreja, orou, foi batalha ali, mas o pastor orou e o Júnior foi liberto. E o Júnior até hoje está na igreja, na presença de Deus, hoje conhecido como Pastor Júnior, né? Mas foi batalha, 4 anos orando sem ouvir uma frase. Irmão, Deus não usou um profeta durante 4 anos para dizer: Deus, irmão, vai te dar a vitória. Não. Eu não ouvi um profeta durante 4 anos orando pela vida do meu filho. Quem conhece esse testemunho sabe que 4 anos não era 4 anos de paz, não, irmão. Era todo dia tinha aborrecimento. Hoje eu estou acordada de madrugada, são 3 e pouca agora da manhã, orando em paz. Minha casa, para a glória de Deus, hoje está em paz, né? Hoje está em paz, mas se amanhã não estiver, eu vou continuar sendo a mesma Márcia Zacarias, sacerdote Zacarias, eu vou continuar amando a Deus da mesma maneira. Hoje minha casa está em paz, mas eu orava de madrugada toda noite, irmão. As pessoas batiam na minha porta de madrugada para dizer que o Júnior estava brigando. De madrugada eu andava pelas favelas procurando meu filho. De madrugada os outros vinham aqui e falavam: tia, deram uma surra no Júnior ali, já encontrei o Júnior de madrugada todo ensanguentado, né? E não pensa que ele falava comigo: ai, mãe, tu veio me buscar. Não, é: quem é, mulher? O que tu veio fazer aqui, mulher? Cheio de falta de respeito, né? Honrar pai e mãe não existia na vida do pastor Júnior. Falava com a mãe dele como quem falava com um bicho, mas era muito demônio. Quando manifestou legiões, né? Mas hoje, para a glória de Deus, o meu filho está liberto. 4 anos sem nenhum profeta chegar e falar: olha, mãe, Deus manda te dizer que vai dar vitória, continua nessa tua força. Não. Sabe o que Deus está falando hoje? É que você não precisa que um profeta fale com você. A palavra de Deus fala, só para a gente encerrar, que uma mulher estava com a sua filha terrivelmente endemoniada. E ela vinha gritando atrás de Jesus e Jesus continuava andando. E ela gritando, gritando: filho de Davi, filho de Davi. E como Jesus continuasse andando, os próprios discípulos, as pessoas ali, repreendiam a mulher para que se parasse. E falaram para Jesus: Jesus, despede para que ela vá embora. E Jesus para, e a palavra que ele tem para ela é que ele não pode dar a bênção para os cachorros, que as bênçãos são para os filhos. Tem gente que gosta de enfeitar a frase, mas a verdade, né? Porque, vem da descendência de Canaã, filhos de Cã, né? Então, quando Deus falou cachorro, irmãos, Deus estava chamando a mulher de cadela, não enfeita a palavra, não. Estava dizendo que não pode dar o pão dos filhos, ou seja, as bênçãos são para os filhos de Deus. Aquela mulher não tinha aceitado Jesus como Salvador. Então, os pães não era os cachorros, os de fora, né? E aquela mulher não bateu o pé, não falou: vou largar Jesus, vou meter o pé, não concordo com esse pensamento de Jesus. Deus não está te chamando para concordar com nada. Deus está te chamando para segui-lo, insistir com ele. Deus quer ver aonde vai a tua fé. Se é importante para você, é importante para ele. Mas até que ponto você é capaz de lutar para receber uma vitória de Deus? Porque aquela mulher vira para Jesus, mesmo sendo ofendida pelo próprio Deus, sendo repreendida pelos homens que cercavam e andavam com Jesus, vendo uma multidão, irmão, não foi fácil. E detalhe, aquela mulher veio de outro lugar, tá? Eu não sei te dizer agora que é de madrugada, levando, como eu gosto de falar, para os dias de hoje, se ela veio de outro país ou se ela veio de outro estado, mas ela veio de muito longe, enfrentando multidão. E detalhe, para alcançar Jesus, eu não posso empurrar a multidão, não posso empurrar ninguém. Eu tenho que alcançar Jesus sem empurrar ninguém, né? Então eu tenho que passar pela multidão sem empurrar ninguém, sem passar a vez de ninguém. Aquela mulher ainda ouve de Jesus isso,
né? Que os pães são para o filho, não são para os cachorros. Mas aquela mulher fala assim: Senhor, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ali ela estava falando: Deus, eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu nem te aceitei como Salvador. Mas eu estou passando um processo nesse momento tão difícil. Que se o Senhor tiver um pouquinho de migalha, porque pensa na migalha de Deus, para me dar, minha filha está terrivelmente endemoniada. Não tem dinheiro que vá curar, não tem nada que possa salvar minha filha. Mas eu ouvi falar, Jesus, que tu podes. E é por isso que eu estou aqui. É o que aquela mulher estava dizendo, é por isso que eu estou aqui. Eu ouvi dizer que tu é bom, eu ouvi dizer que tu faz. Eu ouvi a pastora Márcia nos vídeos aí falando que o Senhor fez lá na casa dela, e se o Senhor fez na casa dela, pode fazer na minha também. Era isso que essa mulher estava falando. E Jesus, ali naquela mesma hora, cura a filha daquela mulher. Aquela mulher recebe mais de Deus do que ela tinha pedido. Ela só queria que a sua filha fosse curada. Mas ela recebeu a presença de Deus dentro da casa dela. Deus não só liberta a vida dela, como a vida da filha dela. Porque quando um filho, quando alguém próximo da gente está passando por um processo de morte, de perda, nós também estamos presos. Está na hora da gente se tornar filho e comer na mesa com o pai. Porque de maneira nenhuma ele quer que a gente coma migalha. Mas hoje eu te pergunto, até onde vai a tua fé? Zacarias já estava velho, avançado em idade, ele e sua esposa, mas ele sonhava em ter um filho. Eu não sei qual o teu sonho, mas você é capaz de orar o tempo que for necessário para alcançar o milagre de Deus? Porque assim como meu filho falou, mãe, hoje eu vou me batizar. Um estalar de dedo, ó. Um estalar de dedo de Deus. Imagina Deus fazendo isso na tua vida. É assim, de repente. Um dia quando você menos esperar. Um dia que você vai achar que é só mais um dia. A resposta do Senhor vai estar te esperando lá de dentro. Amém?